Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família hoje e sempre. Aqui quem está falando com você, meu querido, é o pregador João Antônio. Eu convido a você, meu querido irmão, a participar desse nosso momento de devocional em que iremos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, em que iremos, meus irmãos, refletir sobre uma lição importantíssima para a nossa vida. Então eu convido a você a ficar comigo até o final, pois nós vamos orar, nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, e o que Deus espera de nós hoje e sempre é que nós não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes dessa palavra que transforma o nosso viver. Amém? Então, a passagem que o Senhor tem para nós no dia de hoje se encontra em Cântico dos Cânticos ou Cantares, capítulo 2, verso de número 15. Leia comigo o que está escrito: Apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Amém, meus queridos? Olha que passagem maravilhosa para os nossos corações. Aqui o rei Salomão escreveu esse cântico e ele declara que são as raposinhas que estragam as vinhas. Mas antes de nós meditarmos sobre o assunto que eu quero tratar com você hoje, cujo tema da nossa mensagem é as raposinhas que estragam as vinhas, eu quero falar para você o contexto, o que a vinha significava para o povo de Deus. O que eu quero que você entenda primeiramente é que desde os tempos antigos a vinha ela era muito importante para o povo de Israel, principalmente para o seu sustento. O povo dependia totalmente da vinha. Ela era fundamental e fazia toda a diferença no sustento daquele povo. A vinha, recebia todo o cuidado necessário para que ela continuasse produzindo fruto nas gerações vindouras, nas gerações que iriam por vir, já que a vinha passava de geração em geração. Então o dono, o proprietário da vinha, procurava mantê-la sempre protegida dos animais selvagens, sempre bem cultivada, sempre apta para continuar produzindo fruto. Quando os israelitas não cuidavam da vinha e permitiam que os animais selvagens o atacassem, ou ela fosse sufocada por outras plantas, isso significava a mesma coisa que destratar a geração que iria por vir. Ou seja, quando os israelitas se recusavam a tratar bem e a cultivar a vinha, significava a mesma coisa que eles estivessem destratando seus próprios filhos. A vinha era muito importante naquele tempo. E a vinha para nós no dia de hoje é a nossa própria vida, que não é nossa, pois tudo é do Senhor. O Salmo capítulo 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então tudo é do Senhor. A vinha aqui representa a nossa vida. E nós recebemos esse dom do Senhor, esse dom dessa vida. E quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor de nossa vida, a nossa obrigação como servos e filhos de Deus transformados é cuidar dessa herança sagrada que o Senhor nos deu. É sempre manter o nosso corpo limpo e sempre apto para cumprir e produzir frutos para com o Senhor. É isso que Deus espera de nós. E isso remete para nós uma coisa que tem acontecido muito nos dias atuais. Hoje, muitas pessoas não têm vigiado certos pecados por eles terem a aparência de ser pequenos aos olhos do Senhor. Nós não devemos deixar de vigiar e deixar que brechas sejam abertas na nossa vida, para que dessa forma os predadores entrem. Nós não podemos deixar que os predadores destruam a nossa vida, meus queridos. Muitas vezes na nossa sociedade, aqueles pecados que parecem ser pequenos são os que podem realmente acabar com a nossa vida com o Senhor, acabar com a nossa comunhão com Deus. Se nós mantermos esses pecados na nossa vida, a qualquer momento eles podem nos afastar completamente do Senhor e nos esfriar espiritualmente, de forma que nós não compreendamos e não ouvamos a voz do Espírito Santo nos convencendo do pecado e nos protegendo de qualquer decisão errada que poderíamos tomar. Então, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com as raposinhas, com esses pecados que nós achamos ser pequenos, que aparentemente não tem a consequência tão ruim quanto parece. Sabe aqueles pecados que estão muito populares hoje em dia? A fofoca, a mentira. E muitas vezes nós minimizamos o poder que esses pecados têm de destruir a nossa caminhada com o Senhor. A palavra de Deus conta a história de Ananias e Safira. Eles cometeram uma simples mentira. Eles mentiram ao apóstolo Pedro que tinham depositado todo o dinheiro em seus pés. Eles venderam uma propriedade, sim. Eles reteram parte do dinheiro para si. Mas o pecado deles não foi reter parte do dinheiro para eles, já que a propriedade
pertencia a eles mesmos. Mas o erro deles foi mentir ao Espírito Santo de Deus e a um dos líderes daquela igreja, o apóstolo Pedro. E por causa dessa mentira, Ananias e Safira acabaram pagando com a sua própria vida. Viu só que uma mentira que muitas vezes tem sido minimizada hoje em dia causou na vida daquelas duas pessoas? Então, na mesma forma, ela pode destruir a nossa vida, pois o Senhor não é Deus de hipocrisia. O Senhor não é um Deus que aceita duas caras, uma pessoa mentirosa que finge ser algo que não é e vive espalhando a corrupção e a intriga entre os irmãos. Então nós devemos tomar muito cuidado com esses pecados que aparecem para nós como pecados inofensivos, mas que na verdade podem destruir a nossa caminhada com o Senhor. As raposinhas elas têm o potencial de destruir a plantação de uvas e principalmente as flores. Se as raposinhas, meus irmãos, destruírem as flores, como nós podemos dar fruto? Como a vinha pode produzir o seu fruto vindouro? Como nós podemos produzir fruto para com o Senhor? Como nós podemos fazer as obras de Deus se a nossa vida está corrompida com os pecados? Diante disso, o Senhor nos dá 3 lições para nós não deixarmos que os predadores e que nada sufoque a nossa plantação de uvas na nossa vida. A primeira, nós vigiarmos para que as raposinhas não destruam a nossa plantação e não destruam a nossa comunhão com o Senhor. Muitas vezes, meus queridos, os pecados vão aparecer para nós como algo inofensivo e como algo prazeroso, mas o final deles são os caminhos da morte. E a palavra do Senhor declara que o salário do pecado é a separação divina, é a separação do Senhor, é a morte, é a condenação eterna. E a palavra do Senhor declara que aquele que pratica o pecado é escravo do mesmo. Aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então nós devemos vigiar para que nós não abramos brecha na nossa vida, para que o inimigo trabalhe para nos afastar da presença do Senhor. A segunda atitude que nós devemos tomar é de nos afastar desses pecados, é de nos apartar deles. Se eles já estiverem tomando a nossa vida, se a nossa vida já estiver corrompida com essas raposinhas que estão causando grande destruição e prejuízo para nós, nós devemos nos afastar, nós devemos apartá-las da nossa vida e apanhá-las, para que nós a cada dia caminhemos junto com o Senhor e produzamos fruto para glorificar o seu santo nome. E a terceira e última atitude é nós permanecermos em Cristo Jesus. Se nós tomarmos essas 3 atitudes de vigiar, de nos livrar desses pecados que estão nos escravizando, que estão destruindo a nossa comunhão com Deus, e permanecermos no amor de Cristo Jesus, porque a palavra de Deus declara que se Jesus é a nossa videira e nós somos os seus ramos, nós fazemos e produzimos muito fruto para glorificar o nome do Senhor. E eu quero ler uma passagem com você, justamente essa que eu acabei de citar, que se encontra em João capítulo 15, o verso de número 6. Lê comigo o que está escrito. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Amém, meus irmãos? E a pergunta que eu tenho para você é: qual ramo você tem sido? Você tem sido o ramo queimado ou o ramo que tem produzido muito fruto? Eu tenho certeza, meu irmão, que para que a nossa vida seja conservada, para que a nossa vida seja cultivada e produza muito fruto para glorificar o nome do Senhor, nós devemos nos afastar e tirar todos os predadores e todas as raposinhas que têm nos impedido de buscar o Senhor verdadeiramente. E dessa forma eu tenho a certeza, meu querido, que se você se afastar de qualquer pecado que aparentemente é pequeno, mas grande é o seu prejuízo, você irá agradar muito ao coração do Senhor e a sua vinha estará protegida para que quando o juízo final, para que quando Jesus voltar a essa terra para buscar a sua igreja, você possa subir junto com ele para viver eternamente com o Pai. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na sua presença agora nesse momento, ó Deus, para te exaltar, pois tu és soberano sobre tudo e sobre todos, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui falando contigo. Ó Deus, quantas vezes nós minimizamos o valor do pecado, quantas vezes nós somos destruídos
por causa das nossas atitudes erradas, ó Deus. Quantas vezes, Senhor, nós minimizamos um valor ou o poder que um pecado tinha de destruir a nossa vida por estar tão popular nos nossos dias atuais, ó Deus, que ele acabou destruindo a nossa amizade com certa pessoa, acabou destruindo a nossa vida contigo e estamos impedidos de produzir fruto e crescer, ó Deus. Mas em nome de Jesus, nos ajude a nos livrar desses pecados, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, a vigiar cada dia mais. Nos ajude, meu Pai, a não minimizar o valor que o pecado tem de destruir a nossa vida, Pai. Nos ajude a cada dia a permanecer em Ti, para que dessa forma produzamos bom fruto e agrademos ao Senhor, o nosso Deus, com as nossas atitudes. Nós te agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos, que bênção. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu peço a você que se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Deus te abençoe.